sempre gostei da Barbie, assim, sempre achei ela linda desde que era criança, mas os meninos nunca colecionavam ou tinham bonecas, né? Porque ainda mais eu que tenho 41 anos, tem época da ditadura, tudo isso era muito difícil. Então não existia essa aceitação, então os meninos colecionavam os bonecos. Eu fui introduzido ao mundo do colecionismo de armas, né, de armas de fogo, pelo meu pai. E depois, por moto próprio, eu tive uma derivação para a parte de facas, né, em especial por um tipo de faca que é a faca Bowie, né, é o formato de faca mais famoso do mundo. Eu tinha uma tia que ela tinha poucos recursos na época. E ou ela dava brinquedo, jogo de botão, ou ela dava meia. Na época, nós chegávamos e falávamos, tia, não dá meia não, dá o jogo de botão. Então nós começamos a ganhar times de botão no Natal e no aniversário. E aquilo foi se transformando numa paixão. A minha coleção, ela começou em 93, quando eu fui para a Europa com 4 amigas contando comigo. E elas já colecionavam, cada uma delas já colecionava algum item. E no segundo país que a gente passou primeiro pela Espanha e depois fomos para a França. E no segundo, na França, eu comecei a reparar que todos os lugares de souvenirs vendiam dedais com ou o nome das cidades, ou com os desenhos dos lugares, ou com os formatos dos lugares característicos. E eu comecei a comprar, só ficou faltando a Espanha nesta viagem. E aí no final da viagem toda eu tinha 63 dedais. Em 83 o Kiss esteve no Brasil pela primeira vez e todo mundo tinha uma idade muito parecida ali, perto de 11, 10, 11, 12 anos. E foi aquela loucura no país. E chamou atenção pela imagem, pelas maquiagens, pela música. E acho que é ali que começou tudo, né? Ali foi quando eu ganhei o meu primeiro LP. Acho que todo mundo aqui também teve o primeiro LP, que é o Creatures of the Night. Quando eu ganhei o disco de presente de aniversário, eu achava que eu tinha toda a coleção inteira do Kiss. Era aquilo e uma revista que tinha saído na banca, uma revista mensal que saía na banca todo mês, e saiu o Kiss na capa. Eu achava, pra mim ter a coleção do Kiss eu tenho que ter essa revista e esse disco. Ganhei aquilo, acabou. Daí foi indo, apareceu um pôster que tinha toda a discografia, eu falei, vixe, tem coisa pra caramba. Daí fui indo aos poucos, fui comprando um, comprando outro, ganhando. A partir de 83, quando eu ganhei o primeiro disco, o lance era, vou comprar os outros, né? Depois fui descobrindo quantos tinham, e aí essa coleção começou assim, comecei a coleção com discos, com os LPs. O lance era fechar a discografia até o que havia sido lançado. Aí você começa a virar fã da banda, você começa com revista, recorte, qualquer lugar que você ia, você via uma página do Kiss, você vai, sei lá, no consultório médico, você está folheando a revista, você vê uma página que tem um Kiss, uma matéria, aí você vai, arranca, então você vai guardando, e a hora que você vai ver, você virou colecionador. Desde os 12 anos fui ensinado a atirar, e depois eu tive toda uma passagem pelo tiro esportivo, né? O tiro esportivo, ele se encaminha para um cansaço meu com relação a essa atividade e aí há derivação para as facas. A ideia foi passar para algo que tivesse um grau de arte maior do que a arma de fogo. Eu sempre admirei, minha irmã tinha uma vitrine no quarto dela, cheio de bonecas, um estante enorme. Eu achava lindo de olhar, mas eu não tinha. E aí aquilo ficou na minha cabeça com o passar dos anos e só quando um amigo meu, que era artista plástico, viu numa vitrine, no começo dos anos 90, em São Paulo, numa loja de brinquedo, uma boneca de coleção feita para adultos, aí que eu fiquei com vontade de comprar e comprei a primeira. Na realidade, minha família inteira coleciona. Então, meu pai coleciona lata de cerveja, minha irmã coleciona miniaturas de bebidas, minha irmã mais nova coleciona lápis promocionais, meu cunhado coleciona miniaturas de avião e de navio, a minha mãe coleciona cartões telefônicos. A gente sempre, desde pequeno, meu pai sempre cultivou, né, sempre incentivou a gente colecionar alguma coisa porque ele acha extremamente importante. Em Campinas eu comecei a ter essa paixão. Nós tínhamos amigos, crianças, que colecionavam esses botões comprando em banca. E como vinha o jogador, que a gente torcia por ele, então nessa época o prazer era ter o craque para você jogar com ele. Alguma coisa foi mantida e muita coisa se perdeu nas mudanças. Porque eu sou de descendência árabe e meu pai é meio nômade, então nós nos mudamos
aproximadamente na vida toda umas 28 vezes. Mudamos de casas, porque eu não sei se pela tendência da própria raça árabe. Então nessas mudanças se perderam muitos botões, mas eu recuperei grande parte disso, não meu, mas recuperei comprando peças parecidas em feiras, em trocas com amigos, em até ganhar de amigos alguns times. Então eu consegui recuperar muita coisa da minha época de criança. E voltei à coleção na década de 90, recomprando muitas peças em feiras de antiguidade e em locais onde as pessoas vendiam coisas velhas, esses carreteiros que passavam nas casas pedindo, eles têm uma feira na madrugada feita aqui perto lá do Largo da Concórdia, onde se vende muita coisa. Eu fui lá muitas madrugadas comprar algumas peças que me faltavam na coleção. Além do que pessoas que me doavam, nós trocávamos por alguma coisa. Então eu tenho uma coleção hoje muito grande, que esteve inclusive em exposição no Museu do Futebol. É uma coisa que eu já não viveria hoje sem falar da minha coleção, porque faz parte da minha vida. E eu, por não ter tido filhos, talvez, eu me dediquei muito às coisas do meu entorno. Eu gosto de cachorro, eu gosto das minhas coleções, então tudo isso é um pouco da minha história. Eu gosto de leitura, principalmente esportiva, por eu ser escritor de livro esportivo. Eu sou apaixonado por livros esportivos. Eu tenho uma boa biblioteca de livros esportivos. Um dos grandes prazeres meus é receber amigos em casa, e novos amigos, e chegar para eles, eles querem ver. É muito legal, porque eu já me tornei no meio uma pessoa relativamente conhecida. Fala-se de botão no Brasil hoje, fala-se do meu nome, porque as pessoas me conhecem e sabem que em São Paulo tem um maluco que coleciona botão há muitos anos, e ele tem uma das maiores coleções. Então eu sou taxado assim. Quando você coleciona alguma coisa, você vai atrás das coisas desse teu item colecionador. Então você vai vendo capitais, você vai estudando lugares, você vai vendo culturas, você vai tendo conhecimentos diferentes, relacionamentos com pessoas. Hoje, por exemplo, quando eu viajo tanto nacionais quanto internacionais, eu vou em busca para conhecer a família dos colecionadores que eu troco. Toda semana eu vou para o correio para postar dedais. Então eu recebo dedais, mas eu também envio dedais, e para o mundo inteiro. Todas as viagens que eu faço, mesmo para nacional, eu acabo comprando dedais. E meus pais me trazem muito, e todos os meus amigos me trazem, fora todos os que eu troco com as pessoas. Eu sou sócia de 5 clubes de colecionadores de dedal, um na Alemanha, um na Itália, 2 nos Estados Unidos e o outro da Espanha. Quando eu viajei com as minhas amigas para a Europa, por que eu escolhi dedal? Porque eu estava viajando com mochila nas costas, sem dinheiro, e não podia pesar, né? Era uma coisa que tinha que caber na minha mochila, então eu colocava no meio das meias e dentro dos sapatos. E no final não ocupou nenhum volume, nenhum espaço, nem peso, e eu consegui começar uma coleção, já eram 63. Através dos dedais eu consigo lembrar de que viagens que eu fiz. Ou o que aconteceu em alguma época, coisa assim. Eu não diria um diário, mas eu digo assim que eles me servem tanto quanto as fotografias me servem para recordar fatos, os dedais também me servem. Na realidade, eu não costuro, eu não gosto de costurar. Eu aprendi a costurar porque, como eu sou professora de scrapbooking, eu tenho que costurar porque quando a gente vai colocar as fotografias em páginas, existem algumas técnicas que você costura a foto no papel ou um elemento de decoração, alguma coisa assim. E aí eu tenho que aprender para poder ensinar as outras pessoas. Então, assim, eu aprendi e costuro, mas assim, às vezes eu dou aula que eu sinto até vergonha, porque eu estou passando lá a linha, volto, olho para... E a menina está assim, costurando, e eu, na maior dificuldade, ela já terminou e eu ainda estou terminando de dar o contorno na minha foto. Não uso dedal para costurar, eu realmente comecei a coleção nada a ver com gosto de costura, simplesmente por questão de praticidade mesmo.
Para mim é extremamente hobby, eu não tenho compromisso nenhum, eu não vou deixar de viajar porque tem alguma coisa de dedal, eu não vou deixar de passear por causa de alguma coisa. Para mim realmente um hobby, é um prazer para mim colecionar e ter a coleção, mas eu não vou morrer por isso e nada vai mudar na minha vida se cair um dedal e quebrar, alguma coisa assim.